valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa. Matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço. Momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental. E na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Rui Carlos Chagas. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Jesus veio, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas na terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos. E sim, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, neste particular, representa a lição demasiadamente profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemos-no à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 27 anos. Até hoje foram produzidas 1.450 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, contribuindo para que você, querido ouvinte, entenda
Somos filhos de Deus. Deus é o Criador e nós somos co-criadores da própria criação. Então não vale a pena desanimar. Você tem habilidades divinas aí. Sabe o que está acontecendo? Você não está usando o atributo da inteligência. Você é um acúmulo de experiências. Muitas dores que você está passando agora, você já não passou alguns anos atrás? Passou, não passou? E o que é que você adquiriu de experiência? Se caiu no mesmo erro, é porque alguma coisa não ficou sólida. O que é que eu tenho que fazer? Novamente rever a situação, aprender, porque possivelmente você vai encontrar as mesmas situações lá na frente. Só que você sabendo como lidar, você passa e o que acontece? A coisa não volta mais. Então tudo que retorna para nós em termos de perturbações é porque ficou faltando alguma aprendizagem. Isso porque nós somos seres em contínuos processos de evolução. Nós somos imortais, nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Então use o seu atributo da inteligência, acredite nas suas experiências já vividas, mas não solidificadas algumas. E bola pra frente, até porque hoje nós somos para mais de 8 bilhões de pessoas. Qualidade de vida aumentou. Tecnologia cada vez mais ao nosso favor. Nonato França, você sabia que a segunda caixa de Pandora da NASA foi aberta? Falamos aí que a NASA aos poucos está soltando informações sobre os nossos irmãos das estrelas, os ditos extraterrestres. Uma coisa que a gente quer salientar aqui é que os próprios governantes, cientistas, dizem que o papel da religião é consolar, não é criar terror. Então o Espiritismo já resgata aquela mensagem de Jesus quando diz que há muitas moradas na casa do meu Pai. Então sabe-se que existe vida em outros orbes, só precisamos entender de uma forma organizada. E o Terceira Chamada vai bater nessa tecla, sabe por quê, Nonato? Já pensou descer lá no Curioltinga, uma nave e dizer: Nonato, eu vim lhe ver. Ô Nonato, tudo bem, meu irmão, o que você quer aqui? Só não posso sair do lado da minha mulher. Do planeta Terra eu não saio. Então, quer dizer, isso é o nosso papel, não é, Nonato? Com certeza. Estudar as coisas de Deus. Como nós devemos estudar as coisas de Deus, sempre trazemos as nossas curiosidades e devemos entender o nosso corpo de carne, a natureza, tudo que você imagina, até o que naquelas nossas conversas de lanchonete. E uma vez um cidadão perguntou para alguém aí, cientista: para que serve o umbigo depois que nascemos? Os cientistas foram lá, pesquisaram. Sabe o que os cientistas disseram? O umbigo não serve para mais nada. Depois do nascimento, após ter servido de elo entre a mãe e o feto, o umbigo passa a ser apenas uma cicatriz no corpo. Mas tem um lado amoroso. É realmente a ligação ainda da nossa afetividade com a nossa mãe, né? Você olha para o umbigado, aqui eu me comunicava com a minha mãe e não perde a ligação. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, que tá com todo o gás hoje, já preparado para falar com algum ET lá no Curioltinga. Palavras de otimismo de Carlos Torres Pastorino, por ele, Nonato França. Sim, sou eu, queridos ouvintes. Meu cordial boa noite. Não condene os que estão em posição de destaque na política ou na administração pública. É forte, né, essa colocação. Mas diga que, no lugar deles, faria melhor, mais forte ainda e comprometedora. Enquanto não pomos em ação real nossas forças, não temos certeza do que são capazes. Talvez você fizesse pior se estivesse na posição deles. Procure desculpar, porque não conhecemos as circunstâncias em que se encontram aqueles que têm sobre seus ombros o grande peso da responsabilidade pública. E
Para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e notícias em destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e notícias em destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A ADEPA possui suas plataformas digitais: Instagram, Facebook, YouTube, informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. Isso porque também os nossos expositores fazem algumas visitas a alguns centros espíritas e não espíritas, porque nós somos convidados. Vamos sim! E também, de repente, pode haver uma casa espírita pertinho de você e você não está sabendo. Um outro detalhe: o programa espírita Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, ele é reprisado no YouTube, no canal da ADEPA. É da ADEPA. Então, o endereço é facílimo: AD-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto! Estará fazendo uma viagem a boa informação, conhecimento, informes reais do movimento espírita, o qual o Lírio do Vale ADEPA está em contínua ação. E meu amigo Rui Carlos, tem alguma programação para esta semana de visitas a algumas instituições espíritas aí? Bom dia a todos. No dia 1º estaremos no Paulo de Tarso e Coraci, às 19h30. No dia 4, na Casa Espírita Amor a Maria, às 9 horas. No sábado, no A Caminho da Luz, no Conjunto Maguari. E concluindo a semana, no domingo, como tradição, às 17 horas, estudando no YouTube o Evangelho segundo o Espiritismo. Lembro que o canal que eu utilizo no YouTube é @rui-m8w, disponível a todos para este trabalho de divulgação da doutrina dos espíritos. Muito bem, então fique antenado nas redes sociais aí, porque inclusive em Marituba tem Centro Espírita. É o Centro Espírita Reencarnação, que fica localizado na Avenida Souza Araújo, Passagem Laras, número 100, atrás do abrigo João Paulo II. E lógico, na bucólica Ilha de Mosqueiro tem Centro Espírita. Centro Espírita A Caminho da Luz, Padre Manuel Raiol, 823, entre as travessas Pratiquara e Comandante Ernesto. Palestras públicas todas as sextas-feiras, às 19 horas. Conheça o Espiritismo. Detalhe, não deixe de compartilhar a página, não deixe de divulgar, porque o algoritmo do seu celular, da sua privacidade, vai entender que você gosta demais de escutar boas mensagens. É interessante, vamos aqui uma pequena aula de tecnologia. Quando algumas pessoas dizem: Douglas, não sei, no meu celular não fica aparecendo aquelas cenas obscenas. Eu não sei por quê, porque você fica cutucando, malcriado, você fica cutucando. Então vejo que você está compartilhando, vendo toda hora. Não é que você vai ficar isento de dar aquela... para ficar antenado na atualidade. Mas não fique procurando muito essas coisas, porque o seu algoritmo vai entender que você gosta dessas coisinhas aí que não produz nada. Então compartilhe aí as redes sociais da ADEPA, que você, olha, está fazendo uma boa ação para a humanidade. Mais uma vez o endereço, para não esquecer: ADE-PA, letra maiúscula. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se liga agora, a vida continua. João Lúcio, fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Espera por você.
Vamos a mais uma curiosidade. Olha, para quem conhece o Rui Carlos e o Nonato França, vocês vão ver que o homem é saudável, elegante, mas você sabe porque não só eles fazem atividade física, é porque eles pensam muito, mas não preocupados, não pensar, estudar. Olha essa, pensar queima calorias. As células nervosas, os neurônios, tiram energia do oxigênio e da glicose para realizar as atividades cerebrais. Os neurônios gastam de 7 a 10 miligramas de glicose por minuto para cada 100 gramas de peso do cérebro. Isso corresponde a uma variação de 0,028 a 0,040 calorias por minuto. Em 8 horas de reflexão, por exemplo, uma pessoa gasta equivalente a uma bala, 16 calorias. Agora olha o que o cientista disse assim: boa reflexão, não vá pensar besteira aí, viu? Então faça suas meditações, estude, até mesmo para não ter doenças neurais, não é, Nonato? Olha só o Nonato elegante aí. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França. Minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Pois é, então eleve o seu coração em prece, mas evite recitar fórmulas lidas ou decoradas. Que de seu coração parta as palavras espontâneas, como você faz quando conversa com um amigo querido. Prece não é obrigação que alguém desempenhe para ver-se livre de um peso. Ore fervorosamente, mas sentindo as palavras que profere, para que a ligação com as entidades angélicas seja afetiva e real. Faça da adoração um hábito indispensável à sua saúde espiritual. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, o Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, Pesquisa, comprovação. fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 23 de maio de 2026. Cegueira fácil. Brad Pitt revela ter distúrbio que impede reconhecer rostos. A prosopagnosia impede a identificação de pessoas pelo rosto e pode afetar relações sociais, causando dificuldades no dia a dia e até isolamento. Autor Jordânia Pinheiro, fonte Cláudia. O ator Brad Pitt revelou que sofre de uma condição neurológica conhecida como prosopagnosia, popularmente chamada de cegueira facial. O distúrbio dificulta o reconhecimento de rostos e, segundo o artista, já provocou situações desconfortáveis ao longo dos anos. Em entrevistas concedidas à revista GQ em 2022, Pitt afirmou que muitas pessoas não acreditam em sua condição. Ele também relatou que a dificuldade para identificar pessoas acabou criando uma imagem equivocada sobre sua personalidade, fazendo com que fosse visto como alguém egocêntrico, distraído e inacessível. Embora o problema não afete a visão nem a memória, ele interfere na capacidade do cérebro de associar características faciais, como olhos, nariz e boca, à identidade de alguém. O que é prosopagnosia? A prosopagnosia é um distúrbio neurológico cujo nome deriva das palavras prosopo, rosto, e gnosia, desconhecimento. A condição está relacionada ao funcionamento do giro fusiforme, região localizada no globo temporal do cérebro, responsável por processar e reconhecer rostos. Quem convive com o transtorno pode enxergar perfeitamente os traços faciais, mas não consegue relacioná-lo
a pessoa que está diante dele. Na prática, é como observar uma escrita em um idioma desconhecido. Os elementos estão visíveis, mas não podem ser interpretados. E Nonato França, é sempre bom a gente ficar atualizado nas descobertas científicas, principalmente no que diz respeito ao cérebro. Sabe por quê? Porque tem gente ficando com raiva do outro, achando que o outro está desprezando, uma série de situações, e que às vezes não é. É um problema neurológico que pode estar acontecendo com a pessoa, e aí a outra, em vez de dizer, olha, fulano, eu falei contigo, tu não prestou atenção, não, vai logo ficando com raiva. Olha, o Rui Carlos está metido, eu passei perto dele, ele nem olhou pra minha cara, não sei o que mais. E por que eu não cheguei e falei, Rui, o que foi que aconteceu? Eu passei, queria lhe dar um presente. Aí o Rui, não, Deus sabe o que tá acontecendo assim, assim. Então, você dialogar com as pessoas, você vai perceber até mesmo que o nosso corpo ainda não está totalmente formado. Nós ainda temos situações em fase de desenvolvimento. E isso é muito bom. Terceira chamada até contribui muito com isso, né? Porque a gente fala que o nosso corpo é a passagem do espírito. Eu achei bastante interessante essa matéria. O que você tem a considerar? Com certeza, muito interessante, serve para reflexões. E serve para mim mesmo. Eu vou confessar aqui dos ouvintes, a vocês aqui do estúdio, meus colegas, que eu tenho uma dificuldade enorme nesse reconhecimento. É mesmo? Não é da agora. Às vezes eu já passei por constrangimento de a pessoa estar conversando comigo e eu aqui, como diz o caboclo, matutando. Aonde eu vi ele? Esse rosto não me é desconhecido, mas eu não consigo me lembrar. Tu sabes que tu poderia estar incluído nessa fase? Com certeza, aqui? Foi o que mais identifiquei. Embora o termo aí seja muito complicado para se dizer aqui o nome da situação aí, mas é um fato real. Agora, outra coisa, Douglas, que eu descobri aqui, é que o cérebro, nesse caso, eu não estou afirmando que 100% disso. Quando você vê uma pessoa jovem, como o Brad Pitt, por exemplo, do exemplo, um jovem bonito, hoje com não sei quantos anos, mas é uma boa quantidade de anos. Plena. Pois é, saúde plena, mas a fisionomia muda, não é mesmo? Pode não mudar como na sua totalidade, mas sobre alguns aspectos a gente vê isso. Por que a gente diz isso? Porque a própria inteligência hoje, a inteligência artificial, nessa metodologia de reconhecimento facial, mostra uma criança com 6 anos de idade desaparecida, mas mostra o adulto de 60, 70 anos e que não erra muito em termos disso. Mas é a inteligência artificial a serviço, né, do Na realidade, Nonato, o nosso rosto ele não muda muito. Pois Cai o cabelo, como foi o meu caso, né? Isso. Os teus cabelos Também brancos, mas em termos faciais, não muda muito, não. Mas aí a gente o cérebro se deixa enganar, ou se por alguma deficiência, como é o caso de ser isso uma doença, a gente acaba se colocando nessas circunstâncias, porque eu, falando a verdade, já passei constrangimento por causa disso. Rui Carlos, colocando um pouquinho dessa dificuldade aí que às vezes o Nonato aparenta, eu ando na rua e a mamãe, a Mariana, pessoas que convivem comigo, tu conhece, porque quem olha pra mim, eu digo, oi, tudo bem? Aí a mamãe, tu conhece? Não, mãe, mas olhou pra mim. Eu falo. Uma questão, porque de repente pode ser realmente alguém que eu conheça, e veja bem, eu ainda não me identifiquei nesse transtorno, ele fala de transtorno, mas é sempre bom a gente ficar atualizado, porque a gente faz o quê? Exercício de memória, né, Rui? Sim, sem dúvida Pelo nenhuma. menos o Rui tem uma memória que eu vou te falar. Eu gravo a fisionomia das pessoas, já com 70 anos ainda consigo fazer esse exercício. Nós conosco que somos divulgadores da doutrina espírita, estudantes, quando a gente está numa tribuna, a gente não está vendo quem está nos olhando. É quase sempre natural, às vezes eu estou num sinal, passando no sinal vermelho, o mototáxi fala comigo, eu digo, meu Deus, será que ele vai me matar? Mas não, é apenas um conhecido da tribuna espírita que está falando, ou a pessoa do shopping, qualquer local, e eu cumprimento, como o Douglas colocou, sem perguntar quem é. Mas eu tenho essa capacidade de gravar a fisionomia. É interessante como eu aprendi isto. Na época da pandemia, as pessoas olhavam para a pessoa, muito não conhecia, porque estava de máscara. Então, como é que eu trabalhava isso? Olhos e lábios. Nos olhos e lábios diz, esses olhos e esses lábios eu já conheço.
Não que eu tivesse beijado ou feito alguma coisa, nisso que eu estou falando. Mas no sentido como a pessoa fala, como a pessoa se expressa. E os olhos falam. Jesus mesmo diz, os olhos são a lâmpada do corpo. Então pelos olhos a gente conhece as pessoas. Em síntese de tudo isso, podemos concluir o seguinte: não julgueis para não sejam julgados. Então nós não podemos ficar dizendo e julgando as pessoas ao pé da letra, porque nós não conhecemos. Vamos falar com todos, pois afinal, no mundo espiritual, não serão as formas físicas que vão dizer que a gente é, mas sim as nossas energias. Não esqueçamos isso. Pois é, meu querido ouvinte, muito bem frisado aí pelo Rui Carlos, né? Vamos falar com todos, sabe? E não fique com raiva das pessoas, porque às vezes as pessoas podem estar passando por um transtorno. Olha esse nosso diálogo aqui, o Nonato Olapa, parece que eu me identifico um pouquinho com isso. Então a gente vai começando a entender que realmente o nosso corpo ele não está totalmente concluído. Então dá muito ajuste no cérebro, e dá muitos comportamentos que a ciência está aí. Por isso que a gente traz aqui as curiosidades para que a gente não se perca e viva alegremente com o nosso próximo. Falou em alegria? Vamos à nossa música do folclore, Vamos com Dona Onete, a dança dos urubus. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Diferente no que eu vivi, acordei num mato estranho. Não lembro o que aconteceu. Espero que os meus órgãos ainda estejam todos aqui. O sol sobe, a cabeça roda com a dança dos urubus. A dança dos urubus, 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 a dança dos urubus. A dança dos urubus. Eu hoje acordei com os urubus. Vi eles dançando ao meu redor. Acho que tem algo estranho, diferente no que eu vivi. Acordei no mato estranho. Não lembro o que aconteceu. Espero que os meus órgãos ainda estejam todos aqui. O sol sobe, a cabeça roda com a dança dos urubus. A dança dos urubus. A dança dos urubus, 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 a dança dos urubus. Urubu chamega também, chamega. Carimbó chamegado de Dona Nete e Dona Tina. gente tem medo, bebe demais e depois não sabe o que tá fazendo. Muitas das vezes roubam o teu órgão, né? O urubu tá aí, o urubu só tá esperando a queda. Eu acho que tem algo estranho, diferente no que eu vivi. Acordei no mato estranho, não lembro o que aconteceu. Esperam que os meus órgãos ainda estejam todos aqui. O sol sobe, a cabeça roda com a dança dos urubus. A dança dos urubus, a dança dos urubus.
vamos a mais uma curiosidade. Diário Online, estávamos falando sobre o corpo humano, então aqui a terceira chamada insiste. Somos espíritos, estamos de passagem num corpo de carne, o corpo de carne ainda está em processo de desenvolvimento, vamos nos tornar ainda muito mais sensíveis. Enquanto isso, vamos estudando para entender que a palma da mão e a sola do pé não se bronzeiam. Por que a palma da mão é branca? Tu põe no sol e continua branca, não, Nata? Pode até ficar cheio de calo aí, olha só, porque a pele dessas partes são diferentes. A derme é mais grossa do que as demais áreas do corpo e também ficam menos expostas aos raios solares. Tá explicado? Terceira chamada é ciência, e ciência é um direito de todos. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França, minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Não se impressione com seus sonhos. Isso poderá levá-lo a extravagâncias ridículas. Viva acordado no bem. Vou repetir, viva acordado no bem e os sonhos serão belos e bons. Se alguma característica de verdade lhe for revelada num sonho, aceite-a com simplicidade, mas não se deixe levar a interpretações supersticiosas. Procure sempre o lado bom das coisas. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Meus amigos, até hoje tivemos no mundo 3 grandes revelações de Deus aos homens, cada uma com 5 livros básicos a saber. A primeira com Moisés, livros Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. Os demais livros do Antigo Testamento são subsidiários. A segunda com Jesus, livros Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Os demais livros do Novo Testamento são subsidiários. A terceira revelação com o Espiritismo, livros o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Os demais livros do Espiritismo são subsidiários. Nenhuma das revelações desmente a outra, elas são harmônicas entre si. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, questão 529. Que se deve pensar das balas encantadas de que falam algumas lendas e que fatalmente atinge o alvo? E eis a resposta dos imortais: pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. E Kardec e Nonato ele insiste: podem os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos ter obstado a sua ação por espíritos que queiram o contrário? E vem a resposta dos imortais: o que Deus quer se executa. Se houver demora na execução ou lhe surge obstáculo, é porque ele assim o quer. Nonato, é aquele negócio, inclusive esse capítulo do Livro dos Espíritos, e lá na frente, fala muito sobre as bênçãos e maldições, onde as pessoas elas querem atribuir poder a quem não tem. Então, poder absoluto, né, é de Deus, né? Então, nada de ficar jogando poder onde não tem. Vamos fazer um pequeno esclarecimento aqui para elucidar. Quando você fez a colocação e mandou esse programa para a gente dar uma estudada, eu achei estranho o termo bala. Eu fui lá na pergunta: é verdade bala? O que? Aí eu fiquei imaginando. Isso aí é uma coisa minha, não é? Por que o Kardec falou em bala? Porque na época dele, né, as armas de fogo eram bem mais, não é? Aí eu me lembrei, tá certo? Fui buscar o entendimento, eu me lembrei do Cupido. No sentido do bem, o Cupido, que é uma flecha, é um ser mitológico que flecha, não é, as pessoas, não é? Em nome do encantamento do amor.
E aí a gente pode entender que bala, nesse sentido, é substituído por dardos ou qualquer coisa parecida que encanta, que é, digamos assim, direcionado a nós, mas aqui no caso, o sentido do mal, não é? A mamãe que sempre dizia Sim, assim, sim. né? Ah, eu recebi uma flechada. A mamãe Isso, dizia, então uma pra gente flechada. dar esse entendimento esclarecedor um tanto quanto mais amplo para o nosso querido ouvido entender por que a razão da questão da Kardec pergunta. Aí vem essa resposta maravilhosa, pura imaginação humana, tá certo? Dentro dessa concepção de humana, a nossa imaginação é bem fértil ainda, né? Ainda muito fértil, né? E é sempre levada para a concepção dos encantamentos. Ei, Donato, só uma coisinha aí. Sim. Aí ele se refere de coisas materiais, né? Bala, flecha sim. e tá se tratando. Mas também a gente não pode até esclarecer um pouquinho dos nossos ouvintes o que existe? Projeções magnéticas. Pois é, era essa exatamente a palavra que você colocou aí, não é? No sentido de encantamento, projéteis encantados, a questão do mito lá da flecha do Cupido. Então, na época, digamos assim, da Idade Média, tinha-se muito isso, e ia com o passado, até hoje ainda se aceita isso, não assim de bom grado, mas ainda essas circunstâncias. Aí vem a segunda pergunta, que é tão importante quanto a primeira, né? Essa capacidade que você colocou muito bem aí na resposta aí, não tem, né? Não tem respaldo com relação à vontade divina. Isso, A supremacia das coisas. Tudo está, como a gente coloca aqui, sob o controle de Deus, sobre a vontade de Deus. Rui Carlos, Deus acima de tudo, né, Rui? Esse negócio de ficar atribuindo poder a quem não tem, não dá, né, Rui? Sem dúvida nenhuma. Isso me dá uma saudade do Hanna-Barbera, da época de 70, do famoso Coelho Ricochete, que era o xerife, que tinha seu ajudante Blau Blau, que eles tinham uma bala encantada. Eles estavam atrás dos delinquentes, e quando o delinquente fugia, se escondia, a bala ia, encontrava o camarada e pegava ele. Quer dizer, coisas absurdas, né? E por falar nisso, parafraseando aqui nosso amigo Donato, que lembrou o Cupido, é interessante que o Cupido não flecha nem eu e nem ele, porque nós já estamos na época dos 70. E ele já vai pegar o Douglas, vai pegar o Toninho, que são mais novos, porque o pessoal velho não tem vez. O Cupido só flechava gente nova, bonita, né? Gente corpulenta, interessante. Mas atrás disso existe o grande sentido do que os Espiritismo nos ensinam. O Deus, centro de todas as coisas. Determinada questão, os Espíritos perguntam, Kardec pergunta aos Espíritos se eu recebo uma bênção, se eu devo agradecer a eles ou a Deus. E eles respondem a Deus sem que nada acontece, sem que Ele determine. Então nós temos que ter em mente isso, para vivermos com mais equilíbrio e mais estrutura. Lembremos Jesus que em todos os pontos da sua vida agradeceu a Deus por tudo que recebeu, até bem mais dores, sendo aquiescente à sua vontade, entendendo que Ele é o Senhor de todas as coisas, senão não seria Deus. Muito bem, vocês estão realmente de parabéns, Nonato França e Rui Carlos Chagas. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, fique com ele, o rei Roberto Carlos, o homem. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu. Que
que se tem, existe uma outra vida além, e assim um renascer. Morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto. A carne é fraca. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. A carne é fraca. Quando alguém procura uma desculpa para justificar suas fraquezas, é comum ouvirmos a afirmativa de que a carne é fraca. A culpa, portanto, é da carne, ou seja, do corpo físico. Esse é um assunto que merece mais profundas reflexões. O alemão Hahnemann, criador da medicina homeopática, fez a seguinte afirmativa: o corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? Sábia consideração essa, pois encerra grandes verdades. Culpar o corpo pelas nossas fraquezas equivaleria a culpar a roupa que usamos por um acesso de cólera. Quando a boca de um guloso enche-se de saliva diante de um prato apetitoso, não é a comida que excita o órgão do paladar, pois sequer está em contato com ele. É o espírito, cuja sensibilidade é despertada, que atua sobre aquele órgão através do pensamento.
Se uma pessoa sensível facilmente verte lágrimas, não é a abundância das lágrimas que dá a sensibilidade ao espírito, mas precisamente a sensibilidade deste que provoca a secreção abundante das lágrimas. Assim, um homem é músico não porque seu corpo seja propenso à musicalidade, mas porque seu espírito é musicista. Como podemos perceber, a ação do espírito sobre o corpo físico é tão evidente que uma violenta comoção moral pode provocar desordens orgânicas. Quando sofremos um susto, por exemplo, logo em seguida vem a sudorese, o tremor, a diarreia. Outras vezes, um acesso de ira pode provocar dor de cabeça, taquicardia e até mesmo deixar manchas roxas pelo corpo. Quanto às disposições para a preguiça, a sensualidade, a violência, a corrupção, igualmente não podem ser lançadas à conta da carne, pois são tendências radicadas no espírito imortal. Se assim não fosse, seria fácil, pois não teríamos nenhuma responsabilidade pelos nossos atos, desde que, uma vez enterrado o corpo, com ele sumiriam todas as fragilidades e os equívocos cometidos. Toda a responsabilidade moral dos atos da vida fica sempre por conta do espírito imortal, e não poderia ser diferente. Assim, quanto mais esclarecido for o espírito, menos desculpáveis se tornam as suas faltas, uma vez que com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Todos nós, sem exceção, possuímos na intimidade a centelha divina, a força capaz de conter os impulsos negativos e fazer vibrar as emoções nobres que o Criador depositou em nós. Fazendo pequenos esforços, conquistaremos a verdadeira liberdade, a supremacia do espírito sobre o corpo, e só então entenderemos por que Jesus afirmou: vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Isso porque o nosso corpo de carne é um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais. E o momento da prece aqui do Terceira Chamada Rádio Clube do Pará tem ajudado bastante gente, inclusive porque esse programa ele é apresentado agora à noite, onde as pessoas estão mais quietas, na sua cama, na sua rede, no local de trabalho onde não tem até muitos tormentos, e é um momento propício para conversar com Deus, um momento oportuno para rever inclusive algumas situações, lembrando sempre que nós somos filhos de Deus, um projeto dele feito para a felicidade. E como bem frisou os nossos amigos hoje aqui no programa, vamos acreditar em Deus. Deus é o ser absoluto, então nada de desânimo. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que nos é concedido. Recomendação de nosso Senhor Jesus Cristo, que não encurtou o nosso relacionamento com Deus. Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Vem o Espiritismo nos colocando a realidade da nossa própria vida. Somos seres imortais, existem-se os espíritos, os benfeitores espirituais que nos apoiam. E você pensa que está sozinho nesse levante? Que nada, quem vai participar conosco deste momento da oração? Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias no bairro da Sacramenta, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago. O Góis e a Léo também na Sacramenta, Walter Moreira na Cremação, Serginaldo, Clarice e Lúcia Vanderlei na Marambaia, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no Tapanã, Manuel Bazani e Luiz Otávio, o MC Careca, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara,
Adeus e seu filho Hélio no Guamá, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Luísa, Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosene Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Gilson Veloso da passagem São José no bairro do Marco, José Antônio e sua esposa Raimunda Maria na Travessa Angostura, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel e o Charles no Coriol Tinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Lácio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor e Marituba, Martins Martins e esposa Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleidice e Tailane, todos no bairro Novo em Marituba, Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru no Amazonas e aos amigos aqui da RBA, Nonato Cavalcante, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Igor Oliveira, Júnior Monteiro. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a nossa oração de fé. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícias, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimentos, a respeitar os semelhantes sem considerações, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, e sem cobrar taxas de reconhecimentos. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela em cumprir os teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora, sempre. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, as presenças agradabilíssimas e sábias de Nonato França e Rui Carlos Chagas, Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA,
Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última No Limite do Tempo por ele, Nonato França. Não se esqueça de que a solução de nossos problemas está dentro de nós mesmos, na voz silenciosa de nossa consciência, que é a voz de Deus dentro de nós. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, no amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres. Glorificado sejas para sempre, Senhor.